Igreja, bom dia para todos vocês. Vamos trazer nessa manhã mais uma mensagem da Palavra de Deus e que ela possa alcançar o seu coração. O texto se encontra lá em Atos 27, eu não vou ler o texto porque ele é muito grande, mas vou estar comentando sobre ele. E diante do que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia, e também cada um de nós, nas crises que enfrenta no dia a dia, queria pegar esse texto e aplicar para a nossa vida hoje, né? Quem está atravessando alguma crise, alguma dificuldade, e pegar desse texto algumas orientações para a gente saber lidar com a situação do nosso dia a dia. No texto, então, de Atos 27, ele fala sobre a viagem de Paulo, né, para a Itália. Paulo ele foi acusado pelos judeus, ele então esteve diante de julgamento e ele então apelou para César. Ele foi enviado então para a Itália para poder estar diante de César, o imperador romano. E durante essa viagem, o navio que ele estava foi atingido por uma grande tempestade e houve várias dificuldades nessa viagem, né? Paulo não estava sozinho, claro, havia outros prisioneiros, havia também soldados, havia muita coisa no navio, e então eles atravessaram situações difíceis, mas no final eles conseguiram vencer. Eu queria então pegar esse texto e aplicar na nossa vida hoje, né? Como é que a gente lida com as crises da nossa vida? A primeira coisa que eu queria destacar é que Paulo, ele advertiu o centurião, o quem estava no comando daquela missão, que aquela viagem seria uma viagem difícil e que haveria perdas se eles prosseguissem viagem. Porém, o centurião, ele acreditava na perícia do piloto, acreditava que o navio, né, era forte o bastante para resistir, e ele então não escutou a orientação, a voz de Paulo, e ele então prosseguiu viagem. E nessa viagem, então, acontece essa tempestade, né, onde quase, né, que todos eles perdem a vida. O que eu quero trazer para a gente hoje? Primeiro, é que muitas vezes as crises que nós atravessamos, elas são resultados das decisões que nós tomamos. Uma crise pode ser resultado de uma consequência de uma decisão errada que a gente toma na nossa vida. Então é muito importante que a gente, antes de tomar uma decisão, que a gente procure a orientação na palavra de Deus. O que Deus, né, nos mostra sobre isso, como decidir, como seguir um caminho, porque a gente pode acabar depois tendo que atravessar consequências difíceis, como aconteceu com eles. Então, muito importante o que? Ouvir a voz de Deus. Buscar orientação na palavra de Deus para que a gente possa tomar uma decisão com segurança e com tranquilidade. Porque tudo poderia ser evitado se eles ouvissem a voz de Paulo, que representava ali a voz de Deus. Mas eles não quiseram ouvir, não deram atenção e por isso passaram por toda uma situação difícil durante aquela viagem. E segundo, é que numa crise a gente tem que decidir o que realmente é importante, o que realmente tem valor na nossa vida. Quando aconteceu a tempestade, o navio estava quase indo a pique e eles precisaram então jogar fora toda a carga do navio. Jogaram fora também depois o trigo, né, que era o alimento que havia no navio. E também a própria armação do navio, eles jogaram tudo fora. Porque eles entenderam que a vida daquelas pessoas, né, a vida deles, valia muito mais do que a carga do navio, do que o trigo e do que a própria armação do navio. Então, na hora da crise, é o momento em que a gente realmente para refletir o que realmente é importante na nossa vida, o que realmente tem valor na nossa vida, o que realmente vale a pena. Mas seria importante que a gente analisasse isso em qualquer situação da nossa vida. Às vezes a pessoa só enxerga isso na hora da dificuldade, na hora da crise, que ela percebe que alguma coisa não é tão importante como ela achou que era. E aí passa-se a valorizar aquilo que realmente tem valor. E aqui, a vida humana era muito mais importante do que a carga, do que o navio, do que qualquer coisa que pudesse existir dentro daquele navio. E assim fica para a gente também, que a gente possa analisar na nossa vida o que realmente é importante. E a gente, então, se dedicar mais àquilo que é importante. Por exemplo, a nossa família. Como a nossa família é importante, mas às vezes a pessoa não dá valor à sua família.
Quando está tudo bem, ela não dá valor, mas na hora da crise é que ela percebe que a família é o lugar que ela tem de apoio. São pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, que amam, que querem bem. Então é importante que a gente analise isso, que a família tem um valor muito importante na nossa vida. A igreja também tem um valor importante na nossa vida. Então vamos aprender, né, a analisar e a verificar o que realmente é mais valioso, o que é mais importante da nossa vida. E eles então entenderam isso, aprenderam isso e jogaram fora tudo aquilo que não era tão importante e ficaram com aquilo que realmente tinha valor, que era a vida humana. Então, que a gente possa aprender, né, com esse texto e pensar o que realmente tem valor na sua vida, o que realmente é importante para você. Então, busque o que é importante e abra mão daquilo que não é tão necessário assim na sua vida. Dedique mais o seu tempo, né, à sua família, a quem você ama, do que às vezes ficar gastando tempo com coisas inúteis que não vão trazer nada de bom para a sua vida. E eles, então, aprenderam isso na hora da crise, na hora da dificuldade, mas a gente pode aprender em qualquer momento, qualquer situação da nossa vida. Em terceiro lugar, todo mundo aqui no navio, havia várias pessoas, mais de 200 pessoas, eles já haviam perdido a esperança, porque durante muitos dias o sol não aparecia, era tudo trevas, como se estivesse à noite, chuva, temporal, e eles não tinham mais esperança que fossem sair dali com vida. Mas Paulo, né, pela sua fé em Deus, ele sabia que eles iriam passar por aquela tempestade, iriam chegar no destino deles. E Paulo então exorta todo mundo para que eles não percam a esperança, que eles não percam a fé, porque eles iriam conseguir chegar no destino deles. E ele consegue, então, animar aquelas pessoas para que elas não desistissem, para que elas, então, continuassem, né? Elas se alimentassem e elas pudessem, então, se fortalecer para que todas pudessem ser salvos daquela tempestade. Então, queridos, na tempestade, na crise, a fé é fundamental. Jamais perca a fé, jamais perca a esperança no Senhor, porque é Ele que nos fortalece, Ele que nos guarda, Ele que é a nossa força para continuarmos. Não importa qual seja a crise que você está vivendo, o que você está passando hoje. Confie em Deus, confie no poder do Senhor, confie no amor do Senhor e confie que Ele está olhando para você, que Ele está cuidando de você e que Ele vai te guardar e vai te proteger durante a tempestade que você tiver que enfrentar na sua vida. Paulo, então, tinha essa fé e ele orientou os outros para que também tivessem fé. E, por final, né, chegando ao final da viagem, Paulo dá conselhos novamente ao centurião. E dessa vez, ele ouve. E ao ouvir a voz de Paulo, então, todo mundo, então, naquele navio consegue ser salvo. É muito importante que a gente aprenda também com a experiência da vida. Aquele centurião aprendeu. Ele não ouviu no início, mas depois ele ouviu a voz de Paulo. Então que a gente possa estar também atento para ouvir a voz de Deus. E que as experiências da vida nos levem para mais perto do Senhor. Sabendo que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem e que Ele jamais irá nos abandonar e se afastar da gente. E ao final, né, a viagem é concluída, eles perdem o navio, perdem tudo que tinha ali, mas eles conseguem preservar a vida. E é o que nós buscamos como igreja, como cristãos. Nós queremos o quê? A nossa salvação. A salvação das pessoas que nós conhecemos, das pessoas que nós amamos. É isso que nós buscamos. E ainda que a gente perca tudo neste mundo, se nós tivermos a salvação em Cristo Jesus, então essa viagem valeu a pena. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar se fortalecendo a cada dia e possa estar olhando para o Senhor, confiando que Ele tem o melhor para você. E, sobretudo, que a salvação está garantida através da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe, te fortaleça, para que as tempestades da vida não venham te desfalecer e não venham fazer você perder a fé, a esperança e a confiança no Senhor. Deus te abençoe, Ele te fortaleça e Ele te guarde e te proteja de todo mal. Amém? Deus abençoe a todos e tenha um bom dia na presença do Senhor, o nosso Deus. Amém.